Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Nós vamos ler 3 versículos. O número 1, o número 15 e o número 20, para nós ganharmos tempo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, os versículos 1, 15 e 20. Enquanto vocês estão procurando esse texto sagrado, eu desejo externar a Deus a minha gratidão por Ele permitir eu ministrar a sua palavra nesta amada igreja. Agradeço a Deus pela vida do pastor Fábio Rezende, meu amigo, por mais uma vez confiar em mim essa tribuna. Deus continue abençoando o senhor, a sua família, a sua casa, seu ministério, esse rebanho que Deus colocou na vossa mão. Deus abençoe todos os obreiros aqui presentes. Diogo, prazer revê-lo. Todos os obreiros aqui presentes, a família de vocês, a casa de vocês, o ministério de vocês, amém? Deus abençoe as irmãs que estão na liderança desse trabalho. Deus abençoe a família de vocês, a casa de vocês, esse ministério. Deus abençoe todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos que aqui vieram para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Vamos ler esse texto. Depois eu vou explicar para vocês o porquê da conferência e o porquê desse texto. Tá bom? Depois a gente entra mergulhando no texto. Então vamos lá. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. O 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. O 20. Numa grande casa há vaso não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Amém? Tome assento, queridos, e olhem para mim, por favor. Eu vou esperar os irmãos olharem para mim. Porque aonde estiver os vossos olhos, estará a vossa mente. Se você estiver conversando com alguém, distraído, mesmo eu falando ao microfone, você não irá me ouvir. Acredite nisso. Isso é comprovado em sala de aula. Quem não estiver olhando, quem não está olhando para a professora ou para o professor, não ouve. Então olhe para cá, porque o assunto é sério. E por que o assunto é sério? Deus, Ele colocou no meu coração várias conferências. E eu passei para o pastor Fábio várias conferências. E Deus tocou no coração dele para escolher esse tema. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Fábio, porque muitos pastores nem gostam muito que fique falando desse tema. E esse é o motivo da conferência. Se nem pastores se preocupam em falar desse tema, imagina a membresia. Escute bem o que eu vou passar para vocês. Por que nós temos que estarmos preparados para o arrebatamento? Por 2 motivos. Jesus está voltando. E ninguém tem dúvida que Jesus está voltando. Segundo motivo, tem um inferno esperando para aqueles que não forem arrebatados. Mas o que me chama a atenção é que muitos cristãos perderam o temor de Deus e o medo do inferno. Por que isso? Por 2 motivos. A igreja do Senhor Jesus, ela está em crise espiritual e moral. Espiritual, porque nós deveríamos viver mais em espírito e estamos vivendo mais na carne.
prega sobre o céu, prega sobre arrebatamento, prega sobre a vinda de Cristo, prega sobre santificação, muitos não conseguem glorificar Deus. Mas fala de carro, de chave, fala de emprego, fala de casamento, de namoro, aí todo mundo chora. É uma igreja em crise. As coisas dos céus não interessam a ela. As coisas do céu é como se você estivesse falando inglês, para quem nunca ouviu inglês. Se torna um assunto chato. Por que crise espiritual? Porque um tempo atrás eu preguei numa grande igreja aqui em São Paulo, e eu preguei sobre a volta do rei. E quando eu perguntei quantos estão esperando a volta de Cristo, aí todo mundo levantou a mão. Bom, tudo bem. Aí eu fiz a segunda pergunta: quantos gostaria que ele voltasse hoje? Nem a metade levantou a mão. Eu perguntei de novo, nem a metade levantou a mão. E teve uma jovem que disse para mim: pastor, Jesus vai voltar hoje? Eu falei: por quê? Porque eu não quero que ele volte ainda não, nem casei ainda. E eu falei: sabe por que você está respondendo isso? Casar até que é bom, mas estar na glória com Jesus é bem melhor do que estar casado. Mas a pessoa está falando isso porque ela não aceitou Jesus para ir morar no céu. Ela não aceitou Jesus por arrependimento de pecado, que é a forma correta de se aceitar Jesus. Arrependimento de pecado. Mas as pessoas estão aceitando Jesus para ter emprego, para resolver problemas conjugal. Aceita Jesus que ele abre uma porta de emprego. Aceita Jesus que ele tira você dessa dívida. Aceita Jesus que ele traz o marido de volta. Que tudo isso é antibíblico. Que ele abençoa, mas ele abençoa por bondade e misericórdia. Mas nós temos que aceitar Jesus porque nós entendemos que nós somos pecadores e nós precisamos do perdão de Cristo. Então a igreja está em crise espiritual e crise moral. Nós vivemos um período, e eu vivi nesse período, e os mais antigos também devem ter vivido nesse período, que era um extremo. Tudo era pecado. Tudo era pecado. E chegou a prejudicar muitas pessoas também. Mas hoje nós estamos vivendo um período que nada mais é pecado. Nós vamos por outro extremo. Nada mais é pecado. Tem pessoas, namorados, que saem de uma igreja, de um culto de domingo e vai para um motel. Tranquilamente. E se no outro dia tiver Santa Ceia, a pessoa vem cinicamente e toma Santa Ceia. Crise moral. Então, o que está se tornando o que deveria ser a igreja do Senhor Jesus, para combater pecado, para viver em santidade, para ganhar almas para o reino dele, para olhar para as pessoas que estão em direção ao inferno e se compadecer, e ganhar essas pessoas para Jesus, alertá-las do perigo. Mas a gente prefere ter essa pessoa como amiga e não fala nada de Jesus, mesmo sabendo que ela vai para o inferno, do que falar de Jesus e ela não querer mais a sua amizade. Então importa para muitos a amizade da pessoa, mesmo que ela vá para o inferno. Mas eu não quero incomodá-la, porque ela é minha amiga. Você acha que você está sendo amiga dela? Eu prefiro falar de Jesus para a pessoa, e a pessoa, se de repente aceita Jesus, ou de repente fica com raiva de mim, e não quer mais a minha amizade, mas eu estou livre do sangue daquela pessoa, eu fiz a minha parte, eu corri atrás dela, ela que está fugindo de mim, não sou eu que estou fugindo de falar a verdade de Cristo para ela. Isso é crise. Então o que acontece? Nós estamos, ao invés de sermos a igreja do Senhor Jesus, nós estamos sendo frequentadores de culto. Que eu vim para a igreja receber minha bênção, minha vitória e o meu milagre.
E essas bênçãos, vitórias e milagres não são espirituais, são terrenas. Porque nada do que é espiritual interessa. A igreja está em crise. E o que nós vamos fazer? Preste bem o que eu vou dizer, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Alguém sabe me dizer? Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por causa do pecado, sim ou não? Não. O pecado foi o que precisou ser feito por causa do pecado. Mas lembre-se, escuta, não, presta atenção. Lembre-se da barganha de Abraão com Deus. O que Deus disse? Porque ele queria tirar o Ló que estava lá. Ele disse: o senhor vai destruir a cidade toda? E se tiver pelo menos 50 justos, o senhor vai destruir a cidade? Ele falou: Deus disse, se tiver 50 justos, por causa dos 50 eu não destruo a cidade. Se tiver 45, por causa dos 45 eu não destruo a cidade. Olha, Deus não se zangue comigo, mas se tiver 30, por causa dos 30 eu não destruo a cidade. E foi. E se tiver apenas 10? Se tiver 10 justos naquela cidade, eu não destruo aquela cidade. E por que Deus destruiu aquela cidade? Porque não encontrou justo. Os 10 não tinha, só pegou o Ló e a esposa e o filho e foi embora de lá. Então, por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Não é por causa da maldade que estava acontecendo ali, é a falta do bem. Por que a igreja está em crise espiritual e moral? Aonde estão os justos para fazer o bem? Aonde está a igreja para ficar indignada? Aonde está a igreja que diz: eu não aceito isso? A igreja do Senhor não é isso. A igreja do Senhor, o nosso Jesus, o sangue dele tem que ser respeitado e o amor de Deus tem que ser valorizado. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Aonde estão os indignados? Aonde estão, entre aspas, os revoltados? Que dizem: eu não aceito isso. Eu não posso conviver com isso. O meu Deus é santo e importa que aqueles que o adorem, espírito e verdade. Nós precisamos buscar a santidade de Deus. Aonde estão os crentes que dão pontapé no pecado e ficam firme adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor? Aonde estão? Glorianda labanai, xerbianda labastente comanai. Irmãos, quem crê que Deus está aqui? Você se atreveria a cantar a música do mundo aqui dentro? Sim ou não? Pois tem pastor cantando música mundana dentro da igreja. E o que eu fico mais assim, aí tem lá 20 comentários, 15 parabenizando. E os 15 que parabeniza, ninguém fala nada. Mas os 5 que foram contestar, aí vai um monte de gente falando. Olha como é que está. Por que você acha que, olha, no teu nome nós expulsamos demônio, nós fizemos, acontecemos, aquela coisa toda? Qual vai ser a resposta de Jesus para muitos deles? Apartai-vos de mim, maldito. Eu não vos lhe conheço. Para quem que ele falou isso? Para crentes.
Então, nem todo mundo que frequenta a igreja, naquele dia vai estar com o nome escrito no livro da vida. A igreja está em crise. E aonde estão os indignados? Porque está todo mundo dando tapinha nas costas dos pecados e dos pecadores. Está todo mundo abraçando o pecado como se fosse um prêmio. A igreja está tão em crise, irmãos, tão em crise. Eu vou falar uma coisa aqui, muita gente morreu, não é? Muitos cristãos morreram, pastores morreram, não é? Com essa pandemia, esse vírus. Sabe o que alguns chegaram a dizer? Deus tá recolhendo esses rebeldes. Espera um pouquinho. Quer dizer que se Deus leva a pessoa para o céu, essa pessoa está sendo punida. As pessoas estão tratando que quem foi para o céu é um castigo. Esse pastor não estava fazendo mais nada, aí o que deu? Deus levou. Irmãos, o prêmio maior, a glória maior, a alegria maior é ser levado para o céu. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte de um justo. E se Deus permitiu um cristão morrer, é porque aquele cristão estava preparado para estar na glória. Foi um presente para ele. Mas a gente está tão na carne, estamos tão na carne que parece que Deus puniu ele. Você não está fazendo nada, então eu vou te castigar. O quê? Vem morar comigo no céu. A igreja está em crise pensar uma coisa dessa. Irmãos, em 2014 eu sofri um acidente na Guiana Francesa. O irmão dormiu no volante 1h da manhã. O carro capotou 8 vezes. Caímos num barranco, ainda foi para o precipício lá embaixo. O carro ainda caiu com os pneus para cima e achatou, principalmente o lado que eu estava. Sabe o que Deus fez? Eu acredito que foi a mão de Deus. Quebrou o cinto de segurança, o banco quebrou, eu deitei e a lataria veio. Quando eu coloquei a mão assim para saber onde eu estava, eu peguei no volante. Eu estava no passageiro e Deus me transportou para o volante. Ficou eu e o irmão apertado aqui. Aí saiu do carro eu, o irmão, a filha dele que estava lá atrás, dormindo, sem cinto de segurança. Subimos o barranco, olhamos para cada um e não aconteceu nada conosco. Agora, sabe o que aconteceu comigo? Na minha cabeça? Porque o acidente era para a morte. A perícia disse: quem tirou os corpos daqui? Aí os irmãos que estavam lá falaram: não, ninguém tirou eles não, eles que saíram sozinhos, levantaram. Eu passei a madrugada toda, amanheci no hospital lá, exame de sangue, de um monte de coisa, e em observação, não aconteceu nada. Naquela mesma noite, eu já estava pregando. Mas sabe como é que ficou a minha cabeça? Por que que Deus não me levou? Por que que Deus me livrou dessa morte? Das duas, uma. Ou eu tenho muita coisa para fazer para Ele, ou eu não estava preparado. Não é só alegria, Ele me livrou. E por que que Ele me livrou? Se eu morresse ali, talvez eu subiria. Então Ele me deu uma oportunidade de me ajeitar na vida. Ou Ele tem muita coisa para fazer por mim. Mas eu não pude me alegrar 100%. Porque se eu soubesse que Ele me livrou para eu continuar a obra dEle, eu poderia até ficar alegre. Mas ninguém falou nada e eu fiquei com aquele ponto de interrogação. Se você morrer hoje, você vai para o céu? Porque existe o arrebatamento, o dia que Jesus virá nas nuvens dos céus, mas existe também a gente ser arrebatado por morrer fisicamente. Das duas maneiras nós vamos nos encontrar com Deus e o relatório vai vir. Então a igreja está em crise. E aí, queridos,
O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele tinha duas preocupações na cabeça dele. Ele estava preso, já pela segunda vez. E ele sabia que ia morrer. Não tinha mais recursos. Não tinha mais como recorrer. Ele sabia que ia morrer. Tanto é que nessa segunda carta, no capítulo 4, no versículo 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas no versículo 8 é algo que chama a minha atenção, e deveria chamar a atenção da igreja, porque ele fala: agora só me resta receber a coroa da justiça que me está reservada, não somente a mim, mas todos quanto amam a vinda do Senhor. O crente verdadeiro, ele diz todo dia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode ter os seus projetos de trabalho, de escola, de estudo, de comércio, você pode ser os seus trabalhos, você quer casar, você quer fazer, você quer ser um obreiro, você quer ser pastor, você quer construir igreja, você pode ter os seus projetos, mas não importa se você está bem ou não, se tem muito dinheiro na conta bancária ou não, o cristão verdadeiro, ele amanhece dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está tudo bom, está tudo maravilhoso, mas eu fico imaginando, se aqui está maravilhoso, se aqui está bacana, com um carro desse, uma casa dessa, um piso desse, imagina o céu de glória como é que deve ser, e a presença do Cristo todos os dias da nossa vida. Você imagina? É que nem uma irmã disse assim, perguntou para mim: pastor, Jesus vai voltar hoje? Eu falei: por quê? Sabe o que é, pastor? Eu vou lhe confessar. Aí eu virei padre, eu falei: tá, confessa. Aí ela falou assim: é que eu tenho um comércio, e o comércio está prosperando, pastor. E com a prosperidade do meu comércio, pastor, eu estou reformando a minha casa. Pensa numa casa linda que está ficando a minha casa, pastor. E eu coloquei um piso de porcelanato do mais caro que tem, aqueles gota d'água, cheio de coisa. É lindo demais. Se Jesus voltar agora, eu não vou nem curtir o piso da minha sala, que eu tanto trabalhei para ter, pastor. Isso não é crise espiritual? Sim ou não? Eu disse: irmã, acorda. Ela: por que acorda, pastor? Porque, falei para ela: porque lá no céu é piso de ouro, muro de jaspes, mansões celestiais. Quantos querem morar lá? Levante a mão e dê o melhor glória a Deus que você sabe dar. Deixa eu ver aqui, cadê o glória a Deus? A igreja precisa desejar o céu, a igreja precisa desejar ver Deus face a face, a igreja precisa desse sentimento. A igreja precisa chorar pela vinda do Senhor. A igreja precisa. Escuta só, queridos, Paulo estava angustiado porque ele sabia que ia morrer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou falando para a gente desejar a morte, eu estou falando para a gente desejar a vinda do nosso Senhor. Paulo, por mais espiritual que seja, porque é o seguinte, irmão, a gente quer arrebatamento, sim ou não? Mas quando a gente sabe que vai morrer, bate a angústia. Ó, não tem mais jeito. Desenganado dos médicos, Jesus não quer curar. Até a gente fica algum período assim, meio assim, para baixo, mas depois Jesus nos fala: não, você vai estar comigo, fica tranquilo. E muitos cristãos morrem tranquilos, sim ou não? Não, fique tranquilo, eu vou para a glória, fique em paz. A pessoa acaba até nos acalmando também, né? O meu pai morreu em janeiro agora. E a minha irmã falou que ele ficava assim: Senhor, ele sabia que ia morrer. Ele falava: Senhor, eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto. Era a oração do meu pai: eu estou pronto. Ele passava o dia cantando louvores e lendo a Bíblia e dizendo: eu estou pronto, Senhor, eu estou pronto. Então, quando ele partiu, a gente sabia que ele estava salvo, que ele estava tranquilo. O crente precisa ter isso, esse desejo. Eu tenho meus projetos. Se Jesus não vier, eu sei
algumas coisas, mas no meu coração, se ele puder voltar hoje, acabou-se os problemas. Amém ou não amém? Por isso que Paulo fala assim, ó, se as nossas, vou traduzir assim numa linguagem nossa. Se as nossas maiores vitórias e conquistas fossem apenas terrenas, nós seríamos os mais miseráveis. Vitórias terrenas, nós seríamos os mais miseráveis. Mas a igreja está tão em crise que ela está adorando ser miserável. Uma miséria espiritual. Uma miséria espiritual. Não seja você um frequentador de culto. Seja você a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus. E qual é a outra aflição de Paulo? Qual é a outra angústia de Paulo? Porque a igreja de Éfeso estava em crise espiritual e moral. Espiritual, porque alguns abandonaram o apóstolo Paulo. E os que ficaram estavam pregando heresias. Enganando o povo. Alguns chegou a dizer, Jesus já veio, a ressurreição já aconteceu. E desviou muitos da fé. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Paulo enfrentou muitos obreiros rebeldes, que não obedecem, que não se submetem. E esses obreiros rebeldes dão mais trabalho do que o ímpio. Himeneu e Fileto, Demas, vários, caluniando Paulo, mentindo contra Paulo. E não foi nenhum nem dois, não, foram vários. Os que abandonaram, a Bíblia não diz, mas esses que abandonaram o apóstolo Paulo, aqui lá, deve ter aberto uma igreja para lá e foi inventar suas mentiras para lá. Eu acredito. Sim ou não? Eu acredito. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, cuidado, irmãos. Paulo sofreu muita rebelião. E rebelião é pecado de feitiçaria. Quem se rebela cai. Quem se rebela cai. Por que cai? Porque pecado é rebelião. E rebelião é pecado de feitiçaria. E nenhum feiticeiro pode estar em pé diante do Senhor. Ele tem que cair para Deus ser glorificado, exaltado. Então a igreja estava em crise espiritual e moral. E o pior, quem que Paulo iria colocar lá no ministério? Qual era a pessoa então? Porque os mais velhos que deveriam dar exemplos, né? Que às vezes tem um pastor aqui, ele tem uma meia dúzia dos mais tarimbados e quer contar com esses tarimbados. Paulo foi contar com os tarimbados, aqueles mais próximos dele, e os mais próximos abandonou ele. Aí vai contar com quem? Vou contar com aquele menino lá, ó. Porque esses daqui foram tudo embora. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele não pôde contar com os mais antigos na fé, teve que contar com o mais jovem, porque Timóteo era um jovem. Sim ou não? Mas eu não estou pregando para obreiro. Eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui. Deus deve saber. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, aonde eu quero entrar. A pergunta é, por que Timóteo? Por que Deus escolheu Timóteo? Sabe por quê? Deus escolheu Timóteo, Paulo escolheu Timóteo por dois motivos. Primeiro, ele era um moço que ainda chorava.
Paulo diz: eu me lembro das suas lágrimas. Capítulo 1. E eu não vejo a hora de vê-lo para que a minha alegria se multiplique. Sabe por que ele chorava? Ele sabia que Paulo estava preso, ele sabia o que Paulo estava passando, então ele tinha ainda aquele sentimento profundo, e ele começou a chorar. Ele orava e chorava por causa de Paulo. Sabe quem é o crente que está preparado? O crente preparado é aquele crente que sente a dor do próximo, ele sente a dor do seu irmão, ele sente a dor do seu amigo. As lágrimas ainda descem, ele vê o irmão numa situação, ele não se conforma, e ele ora, ele chora. Se ele tiver condições, ele vai lá e ajuda, porque ele é sensível à voz do Espírito Santo. Ele não é um crente egoísta que só pensa em si. Ele não é um crente que só pensa no seu umbigo. Ele não é o crente que vem para a igreja só para se dar bem nas costas do Cristo. Ele é um crente que se preocupa, e ele fala para o amigo: vamos lá ouvir a palavra do Senhor, igual a irmã trouxe, vamos lá ouvir a palavra do Senhor. Você precisa ouvir a palavra do Senhor. Sabe o que é isso? É uma pessoa sensível. Pessoa sensível, irmão, está na hora da gente chorar pelos nossos irmãos. Eu recebo vários vídeos de irmãos na África, na China, no Oriente. Irmãos estão sofrendo, irmãos estão sendo queimados, irmãos estão sendo maltratados, o negócio está pegando para o lado deles. E quando os brasileiros veem esse vídeo, eles não choram, eles não se importam, eles não sentem que eles são também a igreja, que faz parte dessa mesma igreja. A gente não consegue ser sensível, irmãos. Nós estamos assim, cada um por si, Deus para todos. Mas nós temos que ser o contrário, que nem os mosqueteiros, um por todos e todos por um. Se você está passando, eu passo também. Se você está sofrendo, eu vou sofrer com você. Eu vou chorar com os que choram e vou me alegrar com os que se alegram. Olha para a pessoa do seu lado, olha no olho dele ou dela e diga assim: eu me importo com você. Fala mais alto, ô pentecostal: eu me importo com você. E diga para ele: faça-me um favor, não me esconda nada, porque eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar, eu quero orar por você, eu quero chorar por você, eu quero sentir a sua dor, eu quero ser o teu irmão nessas horas mais difíceis da vida. Quem está ouvindo a voz de Deus, levante a mão e dê o melhor glória a Deus. Quem está preparado é a igreja. E se eu sou a igreja, eu me importo com meus irmãos. Eu não consigo pensar no meu umbigo. Eu não consigo colocar um prato de comida bacana e eu sei que aquela família lá do irmão fulano estão desempregados, e eu sei que tem um monte de filhinho que ainda não conseguiram se alimentar, e eu estou aqui enchendo a pança, e eu ainda digo assim: está desempregado porque está em pecado. Para não ajudar, eu dou uma desculpa. Por que Timóteo foi escolhido? Porque a fé dele. Paulo diz: a sua fé não é uma fé fingida. A sua fé, olha que coisa linda, olha, é igual da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice, e eu tenho certeza que você tem essa mesma fé. E qual é a fé não fingida? A fé não fingida é aquela fé que resiste ao tempo, é aquela fé que resiste às adversidades, é aquela fé que resiste à tribulação, à perseguição. Você está aqui, pegou Covid, não pegou Covid, está empregado, não está empregado, está com problema conjugal ou não importa. De Jesus você não abre mão, de Deus você não abre mão. Deus é tudo para você. A fé não fingida não questiona Deus. A fé não fingida não questiona Deus. Esses dias eu vi um vídeo do Nerildo Ascioli. Eu acho que viralizou, não sei se chegou aqui. Que o Nerildo, ele conta uma pergunta que fizeram para Billy Graham. Billy Graham, onde estava Deus quando destruíram as torres gêmeas?
Onde estava Deus quando morreu várias pessoas e tal, aquela coisa toda? Ele falou, no mesmo lugar, quando a pessoa está roubando, quando a pessoa está traindo a esposa, quando a pessoa está traindo o marido, quando a pessoa está roubando, no mesmo lugar. A gente só quer saber onde está Deus quando a situação está difícil. Mas quando a gente está pecando, mentindo, aprontando, ninguém quer saber onde está Deus. Sabe essas pessoas que só vão para a igreja? Só vão para a igreja na prova? Aí na bonança vai para o some da igreja? Sabe essas pessoas espertas que só vão para a igreja quando precisa de Deus? Aí depois Deus vai lá, abre porta, abençoa tudo, a pessoa some. Sabe as pessoas que correm para dentro de uma igreja quando está doente? Aí Deus vai lá e cura, a pessoa vai embora. Eu passei por uma experiência dessa quando eu era presbítero. O pastor falou, vai, tem uma senhora ali que ela está pedindo oração. Nós passamos pela casa dela, ela estava pedindo oração. E ela não era crente não, ela falou, olha, meu filho está doente, eu não sei mais o que fazer, meu filho está doente. E nós falamos, olha, eu tinha recebido orientação nas visitas para não orar nas casas, pedir para ir para a igreja, que a gente ia orar na igreja. Se uma pessoa é abençoada em casa, não vai para a igreja. Então a gente orava para Deus dar força para ir para a igreja. Aí ela levou o filho, aí o pastor falou, fique vindo com seu filho a semana aqui, nós vamos estar orando, ungindo e tal. E a senhora foi domingo, foi segunda, foi terça, foi quinta, foi. Quando foi na sexta-feira, a gente teve a notícia, Jesus curou o menino, ele estava curado, estava bacana, cheio de saúde. Quando foi no domingo, né? O menino foi curado na sexta, no domingo, quando eu cheguei lá, ela falou, sai daqui! A gente ficou, como assim, senhora? Eu odeio crente! Mas com um filho para morrer. Vocês estão me entendendo, queridos? Fé fingida. A nossa fé tem que ser verdadeira, pura, santa. Não importa se você está passando dificuldade, o seu Deus é Deus, Jesus é Jesus, Espírito Santo é Espírito Santo. Eu não deixo de ir para a igreja, eu não deixo de congregar, eu não deixo de adorar por causa de adversidade ou por causa de bonança. A minha fé é uma só. A nossa fé é uma só. Sabe qual é o nome dessa fé que é uma só? Chama-se de integridade. Integridade vem de santidade. Santidade vem de inteiro. Inteiro significa o seguinte: o que você é na igreja, você é na sua casa. O que você é na sua casa, você é no seu trabalho. O que você é no trabalho, você é na faculdade. Aonde você estiver, na feira, no mercado, aonde você for, as pessoas vão dizer a mesma coisa de quem é você. Ela é crente mesmo. Não, ela é crente mesmo. Não, ela é crente mesmo. Ela é crente mesmo. É que nem eu estou rodando aqui em São Paulo. Aí eu falei, eu vou lá cooperar com o pastor Fábio Rezende. O pastor Fábio está fazendo um trabalho abençoado, um homem de Deus. Aí na outra igreja, eu vou lá no pastor Fábio. O pastor Fábio está revolucionando, é homem de Deus, a igreja está crescendo. Eu vou lá no pastor Fábio, é a mesma coisa. Isso se chama integridade. O que é aqui é em qualquer lugar, e Deus está sendo glorificado. Então ele foi chamado porque ele era uma pessoa sensível e a fé dele era inabalável. Nenhuma adversidade iria. Agora, para ele ser abençoado, para ele estar realmente preparado, Paulo deu a ele 3 conselhos. E são esses 3 conselhos que nos ajudará a estarmos preparados para o arrebatamento. Primeiro conselho, o apóstolo quiser anotar, pode anotar. Deixa ferrou para o final.
crente verdadeiro, ele aceitaria, como Timóteo aceitou, esses 3 conselhos. Porque o crente verdadeiro não ouve rebelde. O crente verdadeiro não vai atrás, ele sabe o que é apostasia. Estão pregando mentira por aí. Estão caluniando aí. O crente verdadeiro, ele ouve quem tem vida com Deus. Crente verdadeiro ouve quem tem vida com Deus. Por isso que o salmista diz: bem-aventurado a pessoa que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem será o meu conselheiro? Homens e mulheres comprometidos com Deus e com a sua palavra. Timóteo, ele não ouviu os rebeldes. Se tiver rebelde por aí, não vá na casa deles e não deixe entrar na casa de vocês. Se tiver. Então deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Primeiro conselho do apóstolo Paulo para a gente ser mais crente, para a gente não se abalar com as adversidades desse mundo. Anote aí: solidifique a sua filosofia de vida. Vou repetir: solidifique a sua filosofia de vida. Qual era a filosofia de Paulo? Qual era o chão? Qual era o alicerce de Paulo? Que isso não podia faltar no seu ministério e não pode faltar na nossa mente e no nosso coração. A graça. Olha o versículo 1. Fortifique-se na graça. E quando eu falo graça, eu não estou falando no termo bonitinho da graça, não, teológico da graça. Quando eu falo de graça, é porque eu agora não organizo a minha vida debaixo da lei. Eu organizo a minha vida debaixo da graça. E como é que a lei organiza a sua vida? É por isso que está dando problema nas igrejas. Porque nós estamos no tempo da graça, mas muitas igrejas querem viver no tempo da lei. E no tempo da lei, a lei se organiza em Deuteronômio 28, bênçãos e maldições. Então se você fizer tudo direitinho, tem bênção para você. Mas se você fizer um monte de coisa errada, tem maldição para você. Isso era a maneira que a lei se organizava para poder dirigir a vida das pessoas. Mas eu não me organizo debaixo da lei, eu me organizo debaixo da graça. E quando eu falo de graça, é que eu consigo olhar para Deus e vejo nele um amor unilateral, incondicional de Deus para com a minha vida, porque pela graça sois salvos. O que eu estou querendo dizer? Por que nós não estamos preparados para o arrebatamento? Porque esses dias eu fui pregar em Fernandópolis, no Ministério do Belém. E aí quando eu terminei de pregar, uma irmã, um casal, chegou e disse assim para mim: pastor, muito obrigado. Falei: por quê? Porque o senhor pregou no Novo Testamento. Eu não aguento mais o Antigo Testamento. Porque todo mundo agora quer pregar no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, a Bíblia diz que os justos herdarão a terra. E no Novo Testamento, os justos herdarão o céu. Como ninguém está interessado no céu, as pessoas começaram a pregar o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, Deus precisou dar muitas vitórias ao povo de Israel para eles poderem estarem na terra deles. Então Deus abriu o Mar Vermelho, Deus derrubou muralhas, Deus operou um monte de milagres, operou prodígios e maravilhas para estabelecer o povo dele na Terra Santa. E quando esse povo pecou, Deus tira eles de lá e vai para o cativeiro. E ficava naquela. Aí a igreja do Senhor Jesus, que está no tempo da graça, começa a viver agora o Antigo Testamento. Eu não estou dizendo que Deus não nos abençoa, eu não estou dizendo que Deus não age a nosso favor, mas os irmãos parece que não se interessam em pregar sobre a doutrina dos apóstolos, não interessa. Por quê? Porque no Novo Testamento, enquanto no Antigo Testamento diz assim:
Deus deu vitória, Deus deu muralha, Deus fez isso, eles fizeram, e atravessou, e milagre. E no Novo Testamento, e no tempo da graça, os apóstolos vão dizer: suportem, 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 suportem. Mas está muito difícil, suportem, porque o que está preparado para nós vale a pena passar por todas essas aflições, vale a pena passar por tudo isso. Suporte, que naquele dia vocês verão a recompensa daqueles que serviram a Deus e daqueles que não serviram. Então, se eu estou debaixo da graça, é o seguinte: eu me alicerço da graça. Então, se Deus me der vitória sobre essa situação, glória a Deus, aleluia. Mas se Ele não me der vitória sobre essa situação, glória a Deus, aleluia. Se Ele me abençoar nessa área, louvado seja o seu nome. Se Ele não me abençoar, eu não vou ficar magoado, eu não vou ficar chateado, eu não vou me desviar, eu não vou deixar de ir para a igreja. Eu vou dizer: recebi o bem do Senhor, porventura não recebi o mal. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ele está no controle. Se Ele achou por bem eu perder o emprego, glória a Deus. Se Ele achou por bem eu passar por essa enfermidade, glória a Deus, aleluia. Porque eu vivo debaixo da graça. Paulo tinha um espinho na carne, ninguém sabe decifrar, discernir que espinho era esse. E ele orou, ele jejuou, e Jesus respondeu o quê? A minha graça te basta. Sabe o que Jesus quis dizer? Eu não vou tirar esse espinho de você. E Jesus pode dizer: eu não vou resolver esse teu problema. Mas o que Ele vai fazer? Ele vai nos dar graça, Ele vai nos dar poder, sabedoria, unção, talvez não para vencer o problema, mas para se fortalecer e passar por esse problema sem a sua fé sendo arranhada. Ele continua sendo meu Deus, Ele continua tendo controle de todas as coisas. Não é porque eu perdi nessa área que eu vou abandonar a minha fé. Mais vale perder algum bem do que perder a salvação da minha alma. Debaixo da graça. Eu vou organizar minha vida debaixo da graça. E eu aceito o sim ou não de Deus, sem ficar magoado ou chateado. Porque o que vale para mim é a minha salvação. Nada está em primeiro lugar do que a minha salvação. Não adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Então quem está debaixo da graça não se abala. E por que eu estou falando isso, pastor? Olhe bem para mim. Porque nós estamos vivendo num período da igreja ou dos crentes são viciados em bênçãos. Os crentes são viciados em bênção. Os crentes, na verdade, olha só, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas faz 2 anos que eu não venho, talvez os irmãos não lembrem. Tem gente nova, né? Graças a Deus, né? Jesus salvando. Deixa eu falar uma coisa. Os vereadores distribuem cestas básicas porque amam o povo? O que eles querem? Voto. Distribuir cesta básica é uma boa ação. Alguém vai dormir de barriga cheia, não é verdade? Mas a intenção do voto é podre, é chula. Deu para entender? Vir à igreja é uma boa ação. Vir para a igreja com intenções materialistas é podre. Nós não estamos sendo verdadeiros com Deus.
E o que é ser verdadeiro com Deus? Eu não venho para a igreja para Ele resolver meus problemas. Eu não venho para a igreja para Ele abrir porta. Eu não venho para a igreja para Ele me curar. Eu venho para a igreja porque Ele está aqui e eu quero prestar um culto de adoração a Ele. Se Ele vai curar, se Ele vai abrir porta, se Ele vai fazer, isso é com Ele. O meu coração quer adorá-lo. O meu coração quer glorificá-lo. O meu coração quer cultuá-lo. O meu coração quer ofertá-lo. Para que, de um gesto de gratidão, porque não tem como eu pagar o que Ele fez por mim, então eu vou adorá-lo, porque um dia estarei na glória com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, se Ele vai abençoar, se Ele vai abrir porta ou não, é com Ele, mas eu não venho para a igreja com essa intenção. Eu venho na igreja simplesmente porque Ele me salvou, porque Ele me redimiu, porque Ele perdoou meus pecados. Ele me tirou da rota do inferno e me colocou na rota do céu de glória. É por isso que eu venho à igreja. Porque o que eu quero é o céu de Deus. O que eu quero é que Ele venha. O meu maior sonho, o meu maior desejo é o arrebatamento. Você sabe qual é o cerne do cristianismo? O cerne do cristianismo não é bênção. O cerne do cristianismo está quando Jesus entrou no templo em Nazaré, deram o livro para ele, e ele abre o livro e está lá, e ele lê o livro, deram na mão dele, e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu a pregar boas novas aos pobres, libertar cativos e cativeiros, abrir os olhos aos cegos. Para quê? Aí ele vai dizer: para que nós sejamos carvalhos de justiça. Carvalhos de justiça. O cerne do cristianismo é justiça. Nós precisamos andar do lado da justiça. Isso é uma obrigação, é um dever do crente, ser justo. Nós precisamos ser justos. Por isso que no Apocalipse capítulo 19 vai dizer: a igreja, a noiva já está adornada, já está preparada, e ela está vestida de um vestido de linho puro e brilhante. E este vestido de linho puro e brilhante são os atos de justiça dos santos. A nossa ação de justiça, nós somos corretos. O que é certo, errado é errado. Isso aqui é correto, isso aqui é certo, isso aqui é bíblico, isso aqui é o que Deus quer, pois assim será. As pessoas vão olhar lá fora e vão dizer: essa pessoa é justa, essa pessoa é correta. Eu não sou crente não, mas o dia que eu for crente, quero ser igual a ela, quero ser igual a ele, porque ele é uma pessoa correta, justa, ele é um crente verdadeiro. O cerne do cristianismo é a igreja mostrar o que é ser pessoas decentes, corretas, justas, puras e santas. Vocês estão me entendendo, queridos? Eu não estou falando que Deus não abençoa, entenda isso, mas é a nossa mente, é o nosso coração. Eu não sirvo a Ele porque Ele me dá coisas, eu não sirvo a Ele porque Ele resolve coisas, eu sirvo a Ele porque o maior problema da humanidade Ele já resolveu. E o maior problema da humanidade não é enfermidade, não é desemprego, não é fome, não é frio, não é calor, não é problema conjugal. O maior problema da humanidade é o inferno, porque Jesus disse que Ele veio para nos livrar da condenação eterna. O homem já nasce condenado a ir para o inferno, mas quando a gente aceita Jesus, Ele é o único que tem poder de tirar você do inferno e colocar você no céu de glória. Por isso que eu adoro, por isso que eu glorifico. Por mais que minha esposa me ame, por mais que eu ame minha esposa, por mais que eu ame minhas filhas me amam, elas não têm condições de me tirar do inferno. Somente o amor de Deus enviando Jesus Cristo para me livrar do inferno e me colocar no céu de glória. Então eu venho aqui adorá-lo por isso. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: o viver em Cristo é ganho, mas o morrer é prejuízo? O que ele diz? O viver em Cristo
é ganho, mas o morrer em Cristo é lucro. O ganho não é o principal é o lucro. Se você não tiver lucro, teve prejuízo, não valeu nada ter ganho alguma coisa se você se prejudicou lá na frente. O que vale é o lucro, e o lucro para o apóstolo Paulo é ir morar no céu. Quem quer ir morar no céu? Então nós precisamos viver uma vida de justiça. Não crentes viciados em bênçãos. Tem um pastor lá que revela que não sei do que, do CPF, aí lota tudo. E ninguém veio para adorar a Deus, nego veio para receber isso e aquilo. Eu tenho que falar. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela precisa andar em santidade, ela precisa andar na verdade. E vir para a igreja sem o desejo de adorar a Deus é mentira, é engano. E outra coisa, tome cuidado com o que vocês cantam, porque vocês podem estar cantando um hino muito bonito, mas na sua boca é mentira. Arranca meus braços, arranca meu corpo. É verdade. Se Deus leva isso no literal, eu vou arrancar teu braço mesmo. Você não está fazendo tudo não. Vocês estão me entendendo, querido? Nós precisamos ser justos, corretos, verdadeiros diante de Deus e diante dos homens. Timóteo, se você for uma pessoa justa, se você viver debaixo da graça, se você não vacilar na sua fé, você vai ser aprovado. Por mais que você seja jovem, você será aprovado diante dos mais velhos, porque você vive. Então não importa a idade, viu, jovem? Não importa a idade. Quem você for diante de Deus, você será diante dos homens. Eles vão dizer: ela é jovem, ele ainda é jovem, mas ele tem uma fé inabalável, ele vive um cristianismo verdadeiro, ele é uma pessoa justa. E às vezes a pessoa tem muita idade e não vive nem a metade da justiça que o menino vive. Vocês estão me entendendo, queridos? Então, solidifique a sua filosofia de vida. A nossa filosofia de vida não é a lei, bênção e maldição, é a graça. E debaixo da graça, nós estamos preparados para viver na bonança ou na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí a nossa fé vai ser firme, e nós vamos estar procurando sempre servir ao Senhor, e nada vai abalar a nossa salvação. Não queira servir a Deus porque Ele te dá coisas, Ele resolve problemas, Ele te prosperou. Não, seja sincero, valorize o sacrifício, valorize o que Ele fez por você, e venha servi-lo e adorá-lo. E lá fora, seja crente, seja crente. Não tenha vergonha de ser crente lá fora. Não alisa, não passa a mão na cabeça de quem vive pecando, se rebelando, se revoltando, mentindo, enganando. Seja crente. Eu vou falar mais rapidinho aqui. Qual o segundo conselho? Isso aqui vai ser muito rápido. Reafirme os seus conteúdos. Qual era o conteúdo de Timóteo? Fora tudo isso que eu disse, Paulo vai falar no versículo 20: pregue a palavra da verdade. Pregue a verdade. Viva na verdade. Não abra mão da verdade. Seja um crente verdadeiro. E eu vou passar rápido aqui, mas eu só quero falar uma coisa aqui, queridos. Tem muitas igrejas hoje, não tem? Tem um monte de gente abrindo igreja por aí. Não estão abrindo igreja aqui? Outro abre lá, outro abre igreja. Isso é no mundo inteiro, estão abrindo igreja. Cada um abre a sua igreja. E aí, cada esquina tem uma igreja. Sabe o que está acontecendo? Disputa de igreja. Não tem esse ditado, pescar no aquário do outro lá? Não tem ou não tem? Então está todo mundo querendo lotar suas igrejas. Mas você pode lotar a sua igreja em dois sentidos. Você pode inchar a sua igreja, ou você pode fazer crescer a sua igreja. E tem muitas igrejas
igrejas inchando por aí. E como é que se incha a igreja? Você não precisa pregar a verdade, você não prega contra pecado, você não prega santidade, você não prega que Jesus está voltando, você não prega que tem que andar na verdade, você não precisa pregar nada disso, você só prega que Jesus vai te dar, que Jesus vai te dar, que Deus vai te dar, que Deus vai te dar, e aí vai daqui outro revela aqui, e Deus vai te dar, e daqui a pouco não está enchendo, então libera tudo aí, libera tudo, pode vir de bermuda, pode vir de camiseta regata, pode fazer o que quiser, venha todo mundo aí, pode vir, não tem nada de pecado aqui não, venha, aí todo mundo vai lá, e tal, e daqui a pouco está aquela bagunça toda, tá um monte de fumaça, vermelho, azul e branco, e salta, e vamos fazer um show pirotécnico aqui, vamos lotar, aí quando veio o Covid, eles passaram anos se alimentando de miojo, e miojo não tem sustentabilidade, miojo não tem proteína, vitamina, miojo não tem nada. E eles quando vieram, agora se abalaram, muitas igrejas estão fechando, os crentes não querem mais saber, mas aquela igreja que pregou a palavra da verdade, aquela igreja que andou na verdade, aquela igreja que tinha pastores verdadeiros, os crentes estão vindo para a igreja, em plena quinta-feira, e glorificando, exaltando o nome do Senhor. E sabe o que eu glorifico a Deus? Porque você não veio numa campanha da vitória, você veio porque você quer estar preparado para o arrebatamento, você veio porque você foi alimentado com palavras da verdade. E a pandemia não destruiu a sua fé, a pandemia não tirou você da igreja, pelo contrário, você buscou mais a Deus, você adorou mais a Deus. Esse é o alimento que sustenta uma igreja, a palavra da verdade. Quem está ouvindo a voz de Deus, levante as duas mãos e dê o melhor glória a Deus. Igrejas alicerçadas na palavra e na verdade não estão vazias, mas as igrejas de show pirotécnico, igrejas sem estrutura, pastores desestruturados, pregando todo tipo de heresias, alimentou o povo com miojo. Colocaram, não, você vai ser blindado, aceitou Jesus, ninguém da sua família vai morrer. Aceita Jesus que não vai faltar dinheiro, aí está faltando tudo. Pessoas morreram, desempregados, um monte de coisa, aí foram descobrir que era tudo mentira, não querem mais ir para a igreja. Irmãos, escuta o que eu estou lhe dizendo. Talvez vocês aqui não saibam, mas eu viajo o mundo inteiro. 40% de crentes não vão mais para a igreja. 40% de igrejas não vão mais para a igreja, eles não querem mais saber, se decepcionaram com Jesus, se decepcionaram com pastores mentirosos, se decepcionaram com tantas coisas, porque não pregaram a palavra da verdade. Queria lotar igreja, mas não crescendo, inchando, sem estrutura, sem base, sem doutrina, sem ensino. Que doutrina é ensino? Sem uma vida cheia do Espírito Santo, fugindo do pecado para agradar a Deus, dizendo não na hora da tentação para agradar a Deus. E tentação só é tentação quando é algo que você quer demais e você tem que dizer não, senão não é tentação. Para alguns tentação é uma mulher ou um homem, né? Outros tentação é dinheiro. Outra tentação é poder, fama. E a gente tem que dizer não. Eu deixo de agradar a mim para agradar a Deus. Quem veio aqui para agradar a Deus? Quem quer agradar? Viva a sua vida para agradar a Deus. E para agradar a Deus, viva na palavra da verdade. Viva a palavra da verdade. E para concluir aqui, se você quer estar preparado, amanhã eu falo mais coisas, mas isso aqui eu vou falar. Estabeleça os seus valores. Eu vou repetir. Estabeleça os seus valores.
no versículo 20 vai dizer: você pode ser um vaso de ouro, de prata, você pode ser um vaso de madeira ou de barro, mas o que importa não é o vaso em si, é o que está dentro do vaso. E o que está dentro de você pode fazer de você uma pessoa honrosa ou uma pessoa desonrosa. Os crentes preparados para o arrebatamento, eles se preocupam com a sua honra, com o seu caráter, com a sua dignidade. O seu caráter, a sua dignidade, a sua honra não tem preço. Eu continuo desempregado, eu perco a namorada, eu passo fome, o sangue pode estar batendo na minha canela, a minha honra, a minha dignidade e o meu caráter não tem preço. Eu jamais vou desonrar o nome que está sobre a minha cabeça. Qual é o nome que está sobre a nossa cabeça? É o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu preciso levar isso a sério. Eu preciso levar isso a sério. Eu não posso desonrar o meu Jesus. No trabalho, na faculdade, na escola, em casa, na rua, na feira, Deus não pode ser desonrado. E eu não vou ser desonra para o Deus que eu sirvo. Não importa se você é rico, se você é pobre, não importa se você é intelectual ou é analfabeto, não importa a sua situação. Deus me deu dignidade, Deus me deu honra, Deus me deu caráter. Ele mudou a minha vida, eu nasci de novo e eu vou valorizar tudo isso. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E para encerrar, hoje em dia, a internet, que deveria ser um meio de comunicação para evangelizar o mundo inteiro, a internet está sendo motivo de escárnio dos evangélicos. A desonra da igreja está na rede social. Perderam o temor de Deus, perderam o desejo de morar no céu, porque quem faz essas coisas não quer ir morar no céu. Irmão, vou falar uma coisa para você: muitas pessoas fazem coisas erradas, tem obreiros fazendo coisas erradas, mas aí a pessoa vai lá e expõe na rede social, achando que está ajudando quem? Não estou falando de encobrir pecado não, o pastor dele, a convenção dele, alguém tem que fazer alguma coisa, mas eu não vou pegar a rede social e vou expor lá uma pessoa que todo mundo conhece, que sabe que é crente, e vou defamar, e vou arrebentar, e fica todo mundo falando. Sabe o que acontece, queridos? Olha para mim, vocês estão pensando que as pessoas que não são crentes, eles vão levar a situação só para aquela pessoa? Eles vão generalizar. E quando ele generalizar, você está no meio. Eles vão dizer: esses crentes safados, esses crentes puritanos, fica dando uma de santo, olha aí a safadeza. Eu não quero saber de ser crente não, eu não quero saber de igreja não, esses pastores ficam roubando. E você achou que estava ajudando no quê? Você está ajudando a desonrar a igreja. Você está ajudando a desonrar o cristianismo. Você está dando corda para o inimigo malhar a igreja. E muitas pessoas vão deixar de ser crente por causa dessa notícia que você espalhou. Muitas pessoas vão para o inferno porque você ajudou a divulgar
coisas erradas, mas eu não posso me escandalizar com coisas erradas. A Bíblia diz que tem trigo e joio, lobo e ovelha, prudentes e louco, deixa crescer junto o trigo com o joio, e lá naquele dia Deus vai separar o trigo do joio. E hoje você está ajudando a difamar alguém, e amanhã você pode cometer um erro e a pessoa difamar você. Vocês estão me entendendo? Deixa isso com Deus. Ore por ele, ore por ela, para Deus ter misericórdia dele, para Deus ter misericórdia dela, para parar de fazer essas coisas, para deixar de escandalizar. Orem por essas pessoas, chorem por elas, como Timóteo chorava, mas não ajuda a escandalizar mais ainda não. Não taca mais fogo na fogueira não. E tem mais pessoas que ficam criticando. Daqui a pouco você vai ver lá a moça lá, a irmã, tem até mulher casada, coloca lá, protestante, evangélica, aí tá lá, empresa Assembleia de Deus, coloca lá Assembleia de Deus, e sai de biquíni, e coloca uma foto mostrando o busto bem grandão assim, ó, e coloca lá, Deus é fiel, ainda coloca uma frase bíblica, a serviço de Jesus, que Deus não sei o que Deus faz, acontece, é assim que Deus faz, ó, deixa eu toda bonitona, olha o que Deus faz comigo, escandalizando, tem até pastor de bermuda sem camisa lá, eita, a praia é do povo de Deus, e solta lá, e vai, o cara vai, mas isso aí não é crente, aquela pessoa lá não é crente da tua igreja, irmã, e a irmã toda sem graça, da minha igreja, isso aí é crente, irmã, a tua igreja pode isso, a tua igreja, irmã, é igual a minha, se vocês vão para o céu, eu vou também. Nós estamos servindo de escárnio, e nós estamos com uma crise espiritual tão grande dentro de nós, que a gente não consegue enxergar o quanto nós estamos sendo prejudicial ao Evangelho de Jesus Cristo, colocando fotos indecorosas. A gente viu uma menina novinha, tá lá, às vezes aparece lá, sei que, acho que é para todo mundo beijar, não sei, mas você vê mulher casada, e as pessoas sabem que é casada, tá lá casado o marido, mas não se comporta como casada. As pessoas percebem quando uma mulher casada, um homem casado está dando uma de solteiro. Percebe ou não percebe? Percebe. Vasos de honra ou vasos de desonra? Vasos de honra ou vasos de desonra? Não importa se você é rico ou pobre, se o vaso é ouro, se é madeira. Não importa o que está dentro de você. Isso é que importa. Quem está ouvindo a voz de Deus aqui? Eu percebi que falou de internet, murcha todo mundo, né, pastor Fábio? Falou de internet, murcha. Ficamos de pé.